se agora é um momento oportuno que o Senhor concede a liberdade para o testemunho, todavia não é tirar a liberdade da irmandade. Mas Deus preparou que tem alguns irmãos aqui visitando. O servo de Deus pediu na alegria primeiro que dê a liberdade para os irmãos que estão visitando. Se sobrar um tempo oportuno, estenderemos a irmandade. Temos certeza que a irmandade tem prazer de ouvir as obras que Deus assim opera no meio do seu povo. Então vamos dar liberdade ao servo de Deus, assim sobrando tempo oportuno, estenderemos a irmandade. Estamos na liberdade dos testemunhos, Deus seja louvado. Amém. Todo aquele que investe na obra, o Senhor é um Deus que surpreende na hora da adversidade. Deus fez uma obra com o moço, falando em coleta, rapidinho. Deus fez uma obra com o moço ali na nossa cidade. Esse menino, ele era usuário de droga, ele usava numa noite 35 pedras de crack. E Deus converteu ele, que num culto, numa reunião de jovens, o Senhor trocou o vício pelo dom de falar em língua. E entrou uma conversão tão grande esse menino, o Senhor limpou ele, colocou uma santidade tão grande. E uma coisa que Deus colocou no coração dele era de dar coleta na obra de Deus. Ele não podia ter um dinheirinho, ele dava na coleta. E quando Deus preparou o casamento dele, a esposa ficou gestante, estava passando uma situação um pouco difícil, e eles iam vindo pela estrada de Itupeva, e ele dirigindo, ela do lado gestante, e bem na frente tinha um caminhão, e a porta meio que aberta, balançando, e ela disse assim: ai bem, você não tem noção. Ele disse: que foi? Eu estou com uma vontade de comer mortadela, aquela da Perdigão Ouro, você não tem noção. E ele não tinha R$1 no bolso. O inimigo falou: que homem que é você, que casa e não consegue dar algumas gramas de mortadela Perdigão Ouro para sua esposa? Você deu tanto na coleta e hoje você não tem. Ele começou a chorar. De repente a porta deu uma chacoalhada do caminhão na frente e voou rápido. Ele fez assim, bateu algo no para-brisa e caiu. Ele parou, encostou o carro. O senhor falou assim: desce e vai e pega que é seu. Quando ele olhou, que ele foi ver, era uma peça inteira de Perdigão Ouro. Deus preparou para ele, não foi grama, foi uma peça inteira. Então todo aquele que investe na obra fazendo o Senhor surpreende também. Eu me lembrei, falando de dispensação, dom de Deus, nós estávamos numa busca ao dom de Deus, e o Senhor dizia assim: tinha uma moça que ela estava aprovada, ela tinha recebido a promessa, mas há muito tempo não manifestava. E o Senhor dizia assim na palavra: hoje eu vou te mostrar do que aquilo que acende dentro de você nenhum demônio apagou. E pela glória que vai te visitar, eu vou colocar uma porção em você. E quando você sair daqui, pelo caminho da tua casa, não perca a comunhão, porque a hora que você entrar dentro da tua casa, o milagre entra junto com você. E Deus visitou ela com a promessa e não parava de manifestar. Acabou indo de obra manifestando, saiu para o lado de fora manifestando, o pai esperando na porta da igreja, ela entrou no carro manifestando, e foi o caminho todo falando em língua. Quando chegou na porta da casa, ela abriu a porta, saiu falando em língua, subiu a escada falando em língua. Quando ela entrou na casa, ela vestiu o véu na cabeça e saiu pelo corredor da casa falando em língua. E de repente, quando ela chegou na cozinha, quem estava lá? Só a mãe estava cozinhando. Irmão, 30 anos que não manifestava a promessa do Espírito Santo, e com câncer desenganado na medicina em metástases. Quando a filha abraçou a mãe falando em língua, a promessa voltou dos lábios da mãe. E quando a promessa voltou, Deus queimou o câncer dentro dela na hora, libertou ela por completo. O nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus a esperança da vida eterna e a vida de Cristo em meu coração. Eu me agradeço a Deus pela família, a irmandade, por tudo que Ele nos tem dado e feito até hoje. Trago saudações de alguns lugares por onde tenho passado, estando também por onde Deus preparar, levarei as vossas com a paz de Deus. Amém. Vendo esse movimento nessa igreja, esse calor todo que estamos sentindo aqui, lembrei de uma obra milagrosa que Deus fez conosco. Estava numa região muito necessitada da África, e a irmandade congregando embaixo de árvores, no relento. Nessa região não chega materiais de construção, muita dificuldade.
e precisava construir ali um abrigo para a Irmandade. A única coisa que tinha lá eram umas folhas de zinco, deixada, abandonada por uma empresa, e foi doada então para que, se quisesse usar, construísse umas casas de orações. E assim o Senhor preparou. Eu me preocupei com aquilo porque culto domingo à tarde, 3 horas da tarde, irmãos que vão até, não expondo necessidade de alguém, para se ter uma noção, até descalços, congregar numa igreja de zinco, o que poderia ser dos nossos irmãos. Eu, na reunião no grupo gestor no Brasil, eu tomei a palavra e falei: irmãos, não vai dar certo isso não. Os irmãos não vão conseguir ficar dentro desta igreja. Porém, Deus havia confirmado de se fazer as casinhas de orações daquele jeito. Glória ao nome do Senhor. Assim foi feito. Meses depois eu vim para lá. Culto às 3 horas da tarde. Um calor insuportável. Colocava a mão na folha de zinco, era capaz de queimar a mão. Mas dentro do ambiente parecia que tinha ar-condicionado. Glória ao nome do Senhor. O Senhor cuida do seu povo. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelas suas misericórdias, pelos seus favores, pela sua força. O Senhor me tem dado uma família, esposa, filho, netinho. Meu filho, quando nasceu, enfim, Deus abençoou, nos ajudou. Passaram-se muito tempo, minha esposa foi até o médico. Ele falou para ela: a senhora nunca gerou, né? Ela falou: não, eu tenho um filho, mas é impossível, a senhora não pode gerar. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor nos deu um filho com saúde, chamou para o Ministério de Cooperador de Jovens aí no interior, e nos deu um netinho, nosso primeiro netinho, e o Senhor nos tem abençoado até agora. Agradeço a Deus, irmãos, que eu estive numa missão em Cuba, e ali encontrei quase 200 irmãos, encontramos quase 200 irmãos servindo a Deus naquela ilha, um povo muito acolhedor, um povo muito abençoado por Deus, um povo que serve a Deus de um coração sincero, reprimidos, irmãos, numa situação muito difícil, mas a mesma presença que nos visita aqui, visita eles lá também. Glória ao Senhor. E depois dessa visita, dessa missão, eu estive a trabalho na Espanha e me reuni com uma pessoa e começamos a conversar. Ele é um paraguaio, mas a esposa dele é cubana. E começamos a conversar. Eu falei: estive em Cuba não faz muito tempo. Ele perguntou o que eu fui fazer, expliquei que tinha ido lá visitar os nossos irmãos em missão da obra de Deus. Ele se interessou, falou: eu conheço tudo aquilo, mas nunca ouvi falar dessa igreja. Conheço todas, já ouvi falar de todas, mas não conheço essa sua igreja. Falei: o governo não nos permite registrar a igreja. Os irmãos, nossos irmãos, têm procurado de todas as formas, mas nós estamos lá de uma forma que clandestina. Ele levantou da cadeira e falou: a partir de agora eu tenho um compromisso. Vou junto ao governo, dizia ele: eu sou casado com a neta do presidente de Cuba. Glória ao nome do Senhor. Avisa para os teus irmãos no Brasil que a igreja lá vai ser registrada. Glória ao nome do Senhor. Passou poucos dias, o Senhor tomou os caminhos, a igreja está legalizada, está, aleluia, no relatório, estamos aqui glorificando o nome do Senhor, pela sua misericórdia. Ele toma o coração dos homens, trabalha a favor do seu povo. Em outra missão, eu estava em um lugar da África e um diácono me convidou para acompanhá-lo até Moçambique. Então viajamos, marcamos. Esse diácono ele é de Portugal. Ele estava lá em missão da obra de Deus. Falou: vamos comigo a Moçambique. Eu tenho certeza que Deus vai tomar um caminho lá a respeito da obra de Deus. E eu tenho certeza, Deus me faz saber que você vai resolver um grande problema lá para nós. Eu senti da parte de Deus e acompanhei ele até Moçambique. Irmãos, e quando chegamos lá, ele falou: olha, nós aqui agora, eu vou cuidar da obra de Deus, uma parte e você vai em outra.
Veja bem, Deus preparou uns contêineres de mercadoria, Portugal, outros países, está retido no porto, aqui em Maputo. Nós já tentamos de todo jeito com os irmãos do Brasil, já fizemos várias intervenções, não consegue liberar. Mas Deus falou para mim que Ele vai usar de você para liberar a mercadoria da piedade. Glória ao nome do Senhor. Tudo que eu tinha em mãos era uma manguinha de despacho, com número, enfim. Irmãos, e marcamos para nos encontrar à noite, numa salinha de oração onde íamos congregar. E chegando no porto não tinha nenhuma saída diante do que estava ali para acontecer, não via saída. Irmãos, eu saí andando, encontrei uma feira muito próxima ali, na época tinha essa feira, até acredito que não tem mais hoje. Irmãos, e as pessoas trocavam mercadorias, mas não é essa feira aqui do Brasil que somos acostumados, não. Uma situação bem precária, muita dificuldade. Irmãos, eu entrei no meio daquela feira, fui andando, aleluia, mas de repente eu vi uma mulher, aleluia, que estava com uma criança amarrada nas costas, eles amarram as crianças nas costas num pano. Eu vi, irmão, no calor do meio-dia, aquela mulher procurando uma sombra para esconder aquela criança do sol ardente que estava, aleluia. A criança dormia com o pescocinho torto. Eu olhei aquela cena e olhei assim, vi que na frente dela tinha um caixotinho com algumas bananas. Glória ao nome do Senhor. Deus falou no meu coração: compra essa mercadoria. Eu comprei, paguei, o Senhor me pediu uma quantia em dinheiro, eu entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela falou: graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. Glória ao nome do Senhor. Não perguntei nada para ela, aleluia, mas diante daquele quadro eu peguei aquela mercadoria toda estragada já pelo sol, aleluia. Fui atrás de algum lugar para comprar água, leite, alguma bolacha para a criança e para ela. Mas enquanto eu procurava ali, quando eu voltei, ela já não estava mais. Perguntei às pessoas ali, assim que o senhor saiu, ela foi embora, não vimos mais, por certo, ela já até está na casa dela. Glória ao nome santo do Senhor. E ficou aquela cena daquela criança na minha mente. Eu lembrei da minha missão, voltei no porto, aleluia. Quando eu cheguei no porto, tinha um brasileiro lá, um médico sem fronteiras, aleluia. Eu vi ele ali, por ali conversando com algumas pessoas. Eu vi ele com o uniforme do hospital, uma bandeira do Brasil. Logo identifiquei que era médico sem fronteira. Fui até ele, começamos a conversar. Encostou um senhor atrás de nós e ficou ouvindo a nossa conversa. Nos despedimos, aleluia. Aquela pessoa que me viu falou: olha, me desculpa, não teve como eu não ouvir a sua conversa, aleluia. Você é brasileiro e pelo que eu ouvi, você consegue resolver um grande problema meu. Pois não, o que é? Eu falei para ele, me contou o que era. Ele disse: olha, eu tenho um filho que se formou aqui, foi para o Brasil, mas quando chegou no aeroporto, o material de trabalho dele foi todo confiscado e ele não pode desenvolver o trabalho dele no Brasil. Pelo que eu entendi, o senhor consegue resolver isso. Glória ao nome santo do Senhor. Eu falei para ele: eu também tenho um problema aqui, eu resolvo o problema do senhor lá, que o senhor resolveu o meu aqui. Ele falou: seja qual for o seu problema, eu resolvo. Está aqui uma mercadoria presa no porto. Expliquei para ele. Falou: não, eu comando tudo isso aqui, eu prendo a mercadoria, eu solto, eu faço o que eu quero aqui. Resolvo o meu problema no Brasil, que eu resolvo o teu problema aqui. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus que ele me deu um telefone, fax na época, internet. Liga no Brasil, fica à vontade. Liguei em Brasília, no departamento, falei com um conhecido meu. Ele falou: olha, me dá 10 minutos que eu já vou resolver esse caso. Caminhos de Deus. Aleluia. 10 minutos depois, 15 me retornou a chamada: manda esse moço em tal lugar na Receita Federal no aeroporto, que já está liberada a mercadoria dele. Glória ao Senhor. O homem chegou, aleluia. Eu contei para ele, ligou para o filho dele, Deus tomou os caminhos, o filho dele se pôs a caminho para resolver o problema. Falei: eu quero que o Senhor resolva esse problema da obra de Deus. Aleluia. Ele foi no computador, abriu, imprimiu alguma coisa, desceu, voltou em seguida, falou: tira a mercadoria daqui, porque já está tudo liberado. Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que permanecemos ali. No dia seguinte, o Senhor começou a tomar os caminhos, abriram-se os contêineres, foram distribuir a atendimento da obra de Deus. Certo que à noite congregamos. Glória ao nome do Senhor. Quando nós congregamos, o diácono presidiu o culto. Ele falou: tem um irmão do Brasil comigo, ele vai contar umas obras.
Mas na oração, Deus deu uma oração para minha irmã, que eu nunca esqueço, irmão, o clamor de alma dela, uma oração que está gravada no meu coração até hoje, um clamor de alma tão sublime, tão maravilhoso, tão franco. Me maravilhei com aquela oração, aleluia. Mas quando eu levantei para testemunhar, eu vi a irmã da feira, era ela. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu testemunho, melhor dizendo, eu identifiquei ela e ela levantou para testemunhar antes de mim. Ela dizia: irmãos, me perdoa, o irmão vai testemunhar, mas eu vou agradecer a Deus rapidinho. Acontece que ontem eu levantei pela manhã, não tinha nada em casa para dar para os meus filhos. Eu vi um pé de bananeira, eu tenho no fundo do meu quintal, eu vi que tinha um cacho de bananas com 12 bananas maduras. Eu cortei o cacho de bananas, deixei 6 na minha casa para os meus filhos, peguei o pequeno com 6 bananas e fui vender na feira. Glória ao nome do Senhor. Quando eu encostei na feira, Deus preparou uma pessoa, não falou que era eu, preparou uma pessoa, um enviado de Deus, comprou a minha banana, me pagou, me deu um valor a mais do que eu precisava, do que eu vendia mercadoria, e ela contava. De repente eu pensei: vou comprar mais mercadorias, aleluia, e vou então revender, vou fazer mais dinheiro, à tarde eu tenho um bom dinheiro. O Senhor falou: volta para a tua casa agora que eu tenho uma obra. Glória ao nome santo do Senhor. Não demorou, chegou as irmãs da obra da piedade, já no finalzinho da tarde, aleluia, aleluia, supriu, ela contando, chegou a obra da piedade na minha casa, supriu a minha casa, aleluia, até lençol, aleluia, até bicicleta para o meu esposo. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor encheu a nossa casa das suas bênçãos. Fomos ajoelhar para agradecer. A irmã da piedade falou: agradeça a você, Deus mandou o irmão lá do Brasil para soltar essa mercadoria que estava presa há meses, para chegar na tua mesa, na tua casa, as bênçãos de Deus. Glória ao nome. São os caminhos que o Senhor toma, os caminhos desconhecidos, as obras milagrosas no meio do seu povo. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus rapidamente, irmãos, uma obra que Deus fez, Ele me colocou quando eu ajoelhei para orar aqui. O meu filho, ele era pequenininho, e nós estávamos numa prova. Era aqueles dias que eu tinha infartado, eu tinha passado um processo muito difícil, irmãos, e nós estávamos numa necessidade grande dentro da minha casa. Meu pai, um diácono, ele deu a vida dele atendendo a obra de Deus, mas o Senhor não revelava nada para ele, nós não falávamos da nossa necessidade, estava tudo bem, estava tudo certo, aleluia. Mas acontece, irmãos, que um dia, domingo pela manhã, eu acordei, aleluia, diante daquela prova tão grande, aleluia, e meu filho queria leite e queria Nescau, só queria isso. Eu olhei, não tinha dentro da nossa casa. Eu saí e na rua, olhando, passou o irmão Isaías, que hoje ele é diácono aí em Pirassununga, no bairro Cleiton Malamante, muito meu amigo. Ele falou: irmão, lembra? Faz tempo, irmão, que o irmão, eu estava no posto, o irmão me arrumou R$5, me perdoa, na época era muito dinheiro, me perdoa em nome do Senhor Jesus, eu esqueci de te pagar, irmão, glória ao Senhor, aleluia, eu esqueci de te pagar, eu vou te pagar agora, me perdoa o atraso, santo é o nome do Senhor. Eu fui no mercado, chamei o meu filho: vamos no mercado comprar leite e vamos comprar Nescau. Fomos no mercado, compramos algumas coisinhas, comprei um leite Parmalat e comprei um Nescau, aleluia. Quando ia passando, aquela latinha menorzinha, quando ia passando no açougue, ele falou: domingo, pai, eu quero frango assado e Coca-Cola. Glória ao nome do Senhor. Eu quero bis de sobremesa. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu falei: tá bom, Deus vai preparar, fica tranquilo, hoje nós vamos comer frango assado, Coca-Cola e bis de sobremesa, aleluia. Estou eu no supermercado com ele, aleluia. Deus falou para mim: caixa 7, fui para o caixa 7, estou passando a mercadoria, anunciando nos alto-falantes do mercado: o cliente do caixa 7, glória ao nome do Senhor, se tiver algum produto da Parmalat, acaba de ganhar um frango assado e uma Coca-Cola gelada. Glória ao nome do Senhor, sou eu mesmo. Falei: Deus preparou o frango assado e preparou a Coca-Cola também. Volta
fiz. Aleluia. O mesmo cliente, se tem aí algum produto da Nestlé, eu tinha o Nescau, aleluia, acaba de ganhar uma compra no valor de R$350. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Voltamos para casa, Deus supriu nossa necessidade, faltavam bis. Glória ao Senhor. De repente bateu um palmo de criança, o Abner, filho do cooperador de jovens, da idade do meu filho, 7 para 8 anos. Rodolfo, aleluia. Eu estava no culto de jovens, deu vontade de comer bis, passei no mercado e trouxe um de presente para você. Glória, glória ao nome do Senhor. Deus não deixa o justo desamparado, em circunstância nenhuma. São tantas maravilhas, tantas obras que o Senhor tem feito. Agradeço a Deus por esses feitos, maravilhas. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu não sei se eu contei aqui, uns meses eu congreguei aqui com a Irmandade, mas eu tenho um amor muito grande e profundo pelos irmãos africanos, que hoje, se alguém, meu Deus preparou, já viajei em muitos países, se alguém falar para mim, tem uma passagem para Dubai, ficar 30 dias lá, e tem uma passagem para a África para você ficar 60 dias, eu vou para a África. Glória ao nome do Senhor. Aliás, eu estava em Dubai, e uma opressão, irmãos, uma opressão. E quando eu cheguei lá, hoje já tem um grupo de irmãos que congregam lá, mas estava começando os irmãos reunir no apartamento, e aquela família havia mudado, e estava ainda aguardando para alocar a Irmandade para o outro apartamento. E uma aflição me tomou naquele país, muito, aflição de alma, desejo de saudar alguém. Senhor, no Brasil, tanta gente, a gente cruza com o irmão na rua, no trabalho, tudo quanto é lugar. Eu não tenho um crente para saudar esse lugar. Foi me enfadando naquele lugar. Tanta riqueza que tem ali, mas uma pobreza espiritual. E aquilo me enfadou demais. Eu queria saudar alguém, abraçar alguém, orar com alguém. Glória ao nome santo. Eu peguei um táxi para um compromisso. Aleluia. E nós estávamos no Inário 4 ainda. Eu falei, sabe de uma coisa? Ninguém me conhece nesse país mesmo. Eu vou cantar um hino aqui. Mas estava muito calor. Falei para o taxista, se eu posso abrir o vidro do carro? Se você aguentar o calor, sou acostumado. Eu falei, o que você vai fazer com o vidro aberto? Eu vou cantar um hino da minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Comecei a cantar o hino 81 do Inário 4. Terás que renascer. Fui cantando com a força da minha alma. Aleluia, gritava, colocava a boca para fora e gritava: Senhor, arrebenta uma obra nesse país. Faça encontrando nos teus céus aqui, pelo menos para me saudar. E cantava. Quando eu terminei de cantar, aleluia, o motorista olhou pelo retrovisor, eu no banco de trás, as lágrimas escorrendo. A paz de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, convertido num país vizinho, só ele de crente, foi ganhar a vida em Dubai, estava na mesma situação minha, querendo encontrar alguém para saudar, para abraçar. Aleluia, vamos orar. Para onde nós vamos? Vamos no aeroporto, pega uma salinha lá, vamos orar, vamos buscar Deus. Irmãos, o Senhor me visitou tanto naquela tarde. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, são coisas que nos enchem de prazer em servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Às vezes, irmãos, as pessoas têm oportunidade, que Deus oportuniza, vai para fora do Brasil, chega lá, Deus abençoa, fala do nosso país, fala do nosso transporte, fala da nossa segurança, fala de tudo. Mas eu sou apaixonado pelo Brasil, eu não gosto que fale mal do Brasil. Aleluia, porque às vezes num lugar tão distante, eu vejo, só de ver a bandeira do Brasil, irmãos, é uma paixão que eu tenho por essa nação tão abençoada por Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, eu estava na África, voltando ao assunto do testemunho, e nós temos lá uma grande necessidade de instrumento numa região. Agora está mais suprida, mas tempos atrás havia rodízio de instrumento. Então o músico tocava hoje, principalmente os moços em reunião de jovens, faziam um rodízio e ele voltava a tocar 2 meses depois.
Era uma necessidade grande que havia lá. Irmãos, e Deus preparou, e eu vendo toda aquela necessidade, mas a orquestra crescendo muito, não dava para atender tudo, aleluia, enfim, irmãos, mas Deus preparou, aleluia, que um dos anciãos veio para a RGE no braço, aleluia, e ele foi congregar, onde mora meu filho, e chegando lá, onde eu morava também, chegando lá, irmãos, ele contando aquelas obras, temos a irmã Nena, que é a esposa do saudoso irmão Edson, que era encarregado regional. Antes do Senhor recolher ele comprou um trompete Yamaha, tocou 3 cultos, Deus recolheu o irmão Edson, e ela guardou o instrumento em cima do guarda-roupa. Mas quando o irmão presidia, Deus falou: manda o teu instrumento para a África, que eu vou fazer um milagre. Glória ao Senhor. Pegamos o instrumento e eu vinha para São Paulo, queria participar da reunião pela manhã, no outro dia. Ele falou: conta a história desse músico que tocava esse instrumento. Eu contei toda a história do irmão Edson. Ele falou: Deus me mostrou um moço lá no Bandudu, e eu vou levar esse instrumento para ele. Ele quer tocar trompete, nunca pegou num trompete. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu falei: então avisa para ele que se ele for a metade de quem for o irmão Edson, ele será um homem completo. Levei numa loja de nosso irmão, calibrou os pistos, deixou arrumadinho. O irmão falou: dou 10 trompetes a troca desse aí. Ao invés de só um músico tocar, toca 10, irmão, vamos ser inteligentes? Falei: não. Deus falou para o ancião, para a esposa do cooperador, do encarregado, mandar esse instrumento aqui, que Deus vai fazer um milagre lá. Deus abençoe, muito bom a sua iniciativa, mas é esse instrumento que vai fazer um milagre. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele pegou o instrumento e foi embora. Chegou e entregou para o mocinho. O mocinho pegou o instrumento na mão, na simplicidade, colocou as mãozinhas sobre o instrumento e falou: Senhor, o teu servo tocava esse instrumento, ele era encarregado de orquestra, aleluia, já dorme contigo aí nos céus, eu estou aqui lutando pela minha carreira, quero ser músico na tua obra, dá o dom que era dele para mim, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Levantou da oração, abriu o inário, começou a tocar, está tocando até hoje. Glória ao nome do Senhor. É instrutor na obra de Deus. Estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Eu estava em outra região, aleluia, e era domingo de manhã. Fomos num culto. Deus abençoou muito aquele culto, encheu aquela salinha da sua glória, irmãos. E após o culto, o irmão que era cooperador de ancião me convidou para ir na casa dele, e fomos lá, irmãos, e chegou lá alguns mais irmãos, aleluia. Enquanto a irmã preparava algum alimento, ele convidou para fazer uma visita na casa de uma família. Acho que eu contei a sobra aqui, mas eu me pulso agora para contar novamente. Irmãos, e chegando naquela casa, eles estavam ali todos com malária, inclusive uma criancinha bem pequena, acho que uns 2 anos de idade. Aleluia, o irmão estava deitado, a criança já convulsionando, já febre muito alta. A irmã estava um pouquinho melhor, não percebeu. E quando nós fomos orar, o Senhor falou, aleluia, eu falei para o Senhor: Senhor, o que eu deixo nesta casa? Aleluia, vendo toda aquela dificuldade, o Senhor falou: deixa aqui o ósculo da caridade e basta. Aleluia, oramos, saudei a casa com o ósculo, fomos para a casa do cooperador. Quando chegamos lá, irmãos, chegou uma criança, sobrinho dele, gritando: tio, vai socorrer, falou o nome daquele irmão dele que eu não lembro, vai socorrer meu irmão, ele foi picado por uma cobra. Aleluia, aquela serpente venenosa, quando o veneno cai na corrente sanguínea, irmãos, imediatamente, aleluia, o sistema nervoso, ele trava, aleluia, e a pessoa começa a perder os sentidos, fica cego, começa a língua a sair para fora, os olhos esbugalham para fora, sai sangue pela boca, nariz, ouvido. Irmãos, e corremos lá, a criança rolava no chão, de terra batida, gritando, e a mãe gritando: socorre o meu filho. Glória ao nome do irmão. Uma cena inesquecível de ver aquela aflição, a criança naquela condição. Irmãos, não tem ambulância, não tem pronto-socorro, não tem plano de saúde, só a misericórdia de Deus. Ajoelhamos, a irmã pediu unção, não tinha um azeite para unção, foi a seco pela fé.
Glória ao nome do Senhor. Levantamos a oração, a criancinha já estava mais calma. Voltamos para a casa do irmão. Não deu 5 minutos, 10 minutos, a criança chegou lá, irmãos. Aleluia! Completamente liberta. Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, por tantos feitos e maravilhas. Mas voltando aos irmãos da Malária, aleluia, aleluia, que nós havíamos orado antes de nós irmos agradecer a Deus, para retornarmos, a família chegou lá completamente liberta da malária também. Glória ao Senhor. Nessa ocasião, o menininho estava comigo, lá de Bandudu, o menininho estava comigo, aonde eu ia, ele ia atrás de mim, pedindo, e dizia para mim: eu quero te pedir alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, eu vou te pedir. Fala, filho, na hora certa eu te peço. Glória ao Senhor. Quando fomos orar para despedir, ele veio castigado pela miséria. Falou: agora eu vou pedir o que eu quero, irmão. Fala, filho, o que você quer. Irmão, passou os irmãos do Brasil aqui, e trouxeram os meus priminhos, meus irmãozinhos, tudo com a promessa. Meus amiguinhos, só eu que não. Eu quero a promessa do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Ele se ausentou alguns metros, e o clamor da alma dele era tão forte que eu não aguentei. Eu abri os olhos. Aleluia. E ele colocava as mãozinhas na terra batida, esfregava no rostinho, aleluia, misturado com as lágrimas, ficou tudo sujo o rostinho dele. E ele gritava em francês: Senhor, me sela com a promessa. Eu quero, eu preciso, tem que ser hoje, tem que ser agora. E vem ele de joelho, pulando, chegou na minha frente, abraçou a minha cintura, abraçou a cintura do cooperador. O servo de Deus pôs as mãos na cabeça dele e Deus selou ele na hora com a promessa. Glória ao nome santo do Senhor. Mas uma linguagem que o príncipe não fala aqui na terra, o rei, a rainha não fala aqui na terra, mas os anjos falam com Deus lá no céu. Uma explosão, irmão, de virtude nos tomou. Ele levantou, abraçou o pai, Deus selou o pai, abraçou a mãe, Deus selou a mãe, e mais 11 com a promessa do Espírito Santo. Muitas maravilhas e bênçãos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Fique encerrada essa liberdade.